Boa tarde. Nesta hora estamos a fazer a leitura do livro do Evangelho. O livro dos Espíritos. Há alguém pela primeira vez? Sim. Então, nesta hora, nós fazemos a leitura do livro dos Espíritos, fazemos-la de uma forma seguida, às 7 e às 8. O que é o livro dos Espíritos? O livro dos Espíritos é um livro muito importante da codificação espírita. Ele é constituído por questões colocadas pelo autor, por Allan Kardec, aos espíritos, e as respostas são dadas por espíritos superiores, espíritos mais evoluídos que nós aqui. Este livro fala-nos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E então, nós hoje vamos iniciar a leitura do capítulo 6 e o capítulo 6 da vida espírita, da questão 223 a 225. E o capítulo é subdividido em títulos e o título que vamos ler é Espíritos Errantes. Questão 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos respondem: algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, fazendo uma breve análise à resposta que os espíritos nos dão, eles dizem que algumas vezes reencarna imediatamente, mas o normal não é isso. Então, o intervalo de tempo entre as reencarnações depende do estado do espírito, depende da evolução do espírito. Das necessidades do espírito, as necessidades que o espírito tem de reencarnar. O que é o reencarnar? É vir à Terra novamente, passar por esta vida, comprometendo-nos a passar a pagar determinadas dívidas que nós cometemos na vida anterior. Quanto mais evoluído é o espírito, mais tempo ele demora a voltar. Porquê? Porque não tem tanta necessidade. Porque quanto mais evoluídos nós somos, menos necessidade nós temos de voltar a reencarnar e a passar por este processo. O espírito, um comentador, Miramês, nos diz que alguns podem gastar 1000 anos para descida à carne com uma missão divina de instruir. Vejam, com uma missão divina de instruir e dar exemplo de amor para a humanidade, como no caso de Francisco de Assis. Portanto, são casos de espíritos que vêm em missão. E então, o que é que ele nos aconselha também? Se nós queremos uma reencarnação no futuro, mais tranquila,
com mais paz, com mais harmonia. O que é que nós devemos fazer hoje nesta reencarnação? Nós devemos preparar hoje, nesta reencarnação, essa nossa nova vinda. Nós devemos começar hoje por nos modificar moralmente. Nós devemos seguir os exemplos de Jesus. E estes exemplos que Jesus nos deixou para nós seguirmos é a ferramenta que nós temos para que na próxima reencarnação seja mais leve, mais harmoniosa, com mais paz, com menos sofrimento. Questão 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? E os espíritos respondem: espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Então, o que é um espírito errante? É um espírito que se encontra sem corpo, portanto no plano espiritual, e que aguarda uma nova encarnação. Portanto, é o intervalo de tempo entre as encarnações. Os espíritos errantes são mais ou menos felizes de acordo com o seu grau de purificação. Isto porque há espíritos errantes de vários graus. Então, quanto mais puro for este seu espírito, mais feliz ele é, mais ele aceita. Quanto mais desligado da vida material nós estivermos, mais facilmente nós somos felizes neste estado de espírito errante. Os espíritos errantes que ainda não se desprenderam da matéria ficam vinculados ao mundo onde acabaram de desencarnar. Isto é importante para percebermos que, se nós somos muito materialistas, muito agarrados aos bens que aqui deixamos, quando desencarnamos, ficamos junto a eles. Portanto, é importante o nosso despreendimento da vida material, porque a vida material é agora pontual. A nossa essência é como espírito. Aquilo que nós vamos sempre, aquilo que nós iniciamos e vamos continuar a ser é espírito. Esta vida é pontual, é uma passagem que nós aqui estamos a fazer. E, portanto, o que é de facto mais importante para nós é nós percebermos isso, sabermos que quanto mais agarrados nós estivermos à materialidade, aos bens e ao mundo físico, mais difícil é depois o nosso encaminhamento no mundo espiritual. Estes espíritos, neste estado, podem visitar outros mundos do mesmo grau, bem como ir a outros mundos acompanhados, mas sempre na condição de estrangeiros. Portanto, estes espíritos não é estes espíritos, é nós devemos perceber isso para nos podermos sentir depois mais felizes e alcançar um mundo espiritual com mais paz, com mais alegria. E depois da questão 224, Allan Kardec, na linha A, ainda questiona: quanto podem durar esses intervalos? Portanto, quanto tempo é que podem durar esses intervalos? E os espíritos respondem: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes.
como já tinha dito. Portanto, pode demorar mais ou menos e, mais tarde ou mais cedo, terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Portanto, daquilo que nós não procedemos corretamente, nós mais tarde ou mais cedo teremos que vir acertar. E a linha B, Allan Kardec questiona: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E os espíritos respondem: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Portanto, se esta duração neste estado de erraticidade depende da vontade dos espíritos. E então os espíritos nos respondem que é uma consequência do livre-arbítrio. Portanto, os espíritos sabem o que fazem. Quando nós chegamos ao mundo espiritual, é-nos, digamos assim, feito como que um relatório das nossas atitudes, das nossas ações aqui na Terra. E nós, aí desperta a nossa consciência. Ou aceitamos ou não aceitamos, ou percebemos ou ainda não conseguimos perceber. Mas outros querem até vir rapidamente para vir saldar essas dívidas que realizaram. Outros aprendem mais no estado de espírito porque têm uma maior consciência no estado de espírito. Questão 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? E os espíritos respondem: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. No fundo é aquilo que já aqui falei. O espírito, portanto, o estado de erraticidade não significa que o espírito é inferior. Porquê? Os espíritos dizem não. Porque há espíritos errantes de todos os graus. E a encarnação é um estado transitório. De facto, nós estamos aqui com a oportunidade de ter este corpo, de ter esta vida, é um estado transitório. O espírito se acha, vejam como isto é importante, o espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Porquê? Porque ele tem a consciência plena. E isso dá-lhe, já não tem o peso do nosso corpo, da matéria, e torna-o mais leve. Portanto, na erraticidade, encontram-se diversas colónias espirituais, postos avançados de socorro para receber e instruir todos os espíritos recém-vindos da matéria. Aqueles mais endurecidos acomodar-se-ão em lugares compatíveis com os seus sentimentos, isto é, eles acomodam-se se os seus sentimentos são de inferioridade, são negativos, são de maldade, são de falta de amor, de falta de caridade. Onde é que eles se encontram bem? Onde é que eles se sentem bem? Na luz, no amor, na paz? Não. Eles acomodam-se de acordo com os seus sentimentos. No entretanto, eles nunca ficam sem a bondade do Pai,
porque eles sempre receberão, por misericórdia, a visita dos benfeitores de verdade e do bem comum, aqueles espíritos que vêm em auxílio daqueles mais endurecidos. E então, para terminar, que Deus nos abençoe e que o livro dos Espíritos seja mais estudado pelos espíritos encarnados, a fim que facilite o despertamento da fraternidade universal, começando dentro do coração. E que nós agradeçamos a oportunidade de conhecer este livro, de conhecer esta doutrina, de poder conhecer os ensinos de Jesus, porque sabemos que seguindo Jesus, seguindo os seus exemplos, o Pai estará sempre para nos ajudar. E o caminho, na verdade, nos sentimentos de amor, de caridade, de humildade, esses sim nos elevam e nos fazem chegar mais rapidamente a espíritos mais superiores. Muito obrigada pela vossa atenção. Bem-aja.